do apóstolo Paulo, no capítulo 5, a igreja de Roma, Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 20, Paulo também vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. E por sermos inimigos de Deus, nós estávamos desgarrados, longe da presença de Deus. Porque nós andávamos segundo as paixões dessa vida. Andávamos segundo um conselho da carne, fazíamos o que nós tínhamos vontade, nós pecávamos desenfreadamente, nós fazíamos o que dava na nossa cabeça. Então Paulo está dizendo que por causa dessa condição, nós acabamos nos tornando inimigos de Deus. Prova, o profeta Isaías, no capítulo 59, olha o que ele vai dizer. Que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então o que Paulo está dizendo? Que nós, além de sermos inimigos de Deus, nós não tínhamos como falar com Ele. Porque os nossos muitos pecados nos afastavam dEle. Faziam com que Deus cobrisse o seu rosto em nosso favor. Deus não olhava para o homem. Deus era inimigo do homem. E o que o apóstolo Paulo está dizendo, que essa situação era tão séria, que era uma forma irreversível, Jânio. Não tinha como o homem vencer, não tinha como o homem se achegar a Deus. Não tinha como o homem ser reconciliado com Deus. O homem estava condenado à ira divina de Deus. O homem estava fadado ao inferno, à cólera de Deus. E aí, Ismael, se o homem está perdido, se o homem está nessa condição, o que fazer para ser salvo? O homem não tinha como se salvar. Então Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, oh glória a Deus, pelo seu amor, Ele nos enviou Cristo Jesus. Então preste bem atenção, porque Cristo não é só o nosso agente resolvedor de milagre. Cristo não é apenas só o nosso provedor de milagres. Cristo não é só o nosso resolvedor de problemas. Cristo é a tampa do propiciatório. Cristo é o caminho que nos tira do império das trevas e nos coloca na rota do céu outra vez. Alguém aqui já entrou no caminho chamado Cristo? Então o evangelho, não, eu preciso explicar isso aqui. Porque a gente ouve dizer tanta coisa, e a gente às vezes acaba confundindo o que é evangelho. Por quê? O evangelho contém muita coisa, mas o evangelho, pelo fato de conter, não significa que ele é. Como assim, mas explica. Evangelho contém milagre, mas evangelho não é só milagre. Evangelho contém porta aberta, mas o evangelho não é só porta aberta. Evangelho contém cura, mas não é só cura. Evangelho contém vitória, mas não é só vitória. Ismael, o que é o evangelho? Paulo vai dizer que evangelho é poder de Deus, que tira o homem do estado de inimigo de Deus e o se torna filho de Deus, co-herdeiro de Cristo, cidadão do céu. Porque eu preciso do evangelho? Porque o evangelho é a única forma que me dá o direito de tomar por herança aquilo que eu não tinha direito. Porque eu preciso de Cristo, Ismael? Porque Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo é o único. Não existe outro ser, não existe outro Deus a quem possa unir o homem a Deus outra vez, se não for por intermédio de Cristo. Então o homem está condenado, o homem está fadado ao inferno. E o que é que Deus faz? Deus, na eternidade, antes da fundação do mundo, oh glória,
ele determina e diz: eu vou restaurar a raça humana. Eu vou trazê-los outra vez para mim. Eu vou abraçá-los outra vez. Eu vou tirá-los do estado de inimigos e vou tornar filhos meus outra vez. E como o Senhor vai fazer isso, Jesus? Ó Senhor, porque o preço da restauração é muito alto. O homem, quando caiu, tornou a dívida inatingível. Alto lá. Ela é alta. Mas eu sei como atingir a dívida. E como você vai pagar a dívida da restauração dos homens? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Só Cristo poderia nos resgatar de onde nós estávamos. Então, quando Cristo é sacrificado no Calvário, Cristo está dizendo: a dívida que era contra eles, eu estou pagando por meio do meu sangue. Oh, glória a Deus. Por isso que ele não foge do Calvário. Alguém diz: larga a cruz. Não largo. Se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva a ti mesmo. Não desço. Por que não? Porque se eu não passar por aqui, o Esmaí não terá direito à salvação.